Olá, bem-vindos ao nosso curso CSS na Prática. Nós estamos na nossa segunda aula do nosso projeto da nossa primeira landing page. Nesta aula, nós vamos ver como fazer a configuração da camada de fundo da nossa landing page. Também vamos ver como fazer a configuração da imagem central que é apresentada na nossa landing page. Então, vou abrir aqui mais uma vez a imagem, né? Então, nesta aula nós vamos ver como configurar o fundo, que é esse fundo mais escuro, e como nós posicionarmos aqui também a nossa imagem central, que vai ser o destaque da nossa página. Então, para isso, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code novamente, né? E vou inicialmente descomentar a parte que aparece o main, juntamente com esta div de container background. Vou colocar os comentários aqui novamente, vou salvar, eu vou startar o servidor aqui. Com isso, eu vou abrir novamente o browser, vou atualizar aqui. Ó, ele carregou para mim, né? Colocou uma imagem bem grande aqui para mim. Então, esse é o conteúdo HTML que eu tenho, por enquanto, do meu projeto. Próximo passo aqui, então, é nós fazermos a configuração inicial da nossa parte do fundo aqui, né? Nossa camada de fundo. Para isso, então, eu vou voltar aqui no Visual Studio Code, vou abrir o arquivo landing page CSS, e nós temos aqui, então, um elemento dentro do nosso HTML, dentro do nosso index HTML, um elemento, né, chamado main. Nós vamos iniciar fazendo a estilização para esse elemento. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma regra para atingir aquele elemento. Então, eu vou colocar aqui main, e aqui dentro eu vou colocar as configurações básicas do meu elemento main. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou dizer que eu quero que esse elemento ocupe a largura total da tela. Então, vou colocar aqui width 100 viewport width. E, em seguida, vou também dar uma altura, porque eu também quero que esse elemento ocupe a altura total. Então, eu vou colocar aqui um height de 100 viewport height. E vou também definir aqui uma cor de fundo. Então, eu vou botar aqui um background color e vou passar um padrão RGB aqui para ele. RGB 10,11,15. Vai dar um preto, né, não tão escuro, né? Vou salvar esta aqui. Vou abrir novamente a minha página aqui para verificar como é que está ficando. Ó. Ele colocou, então, essa cor de fundo toda, né? E abaixo dessa cor de fundo, ele colocou a minha imagem. Então, o próximo passo aqui é fazer com que a minha imagem suba, né, e ocupe esse espaço aqui. Para que a minha imagem suba, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o posicionamento do meu elemento main. Então, para isso, eu vou usar a configuração do position, né, e eu vou definir o posicionamento dele como sendo um posicionamento absolute. Tá? Posicionamento absolute, eu quero dizer então que esse elemento ele vai ser posicionado dentro da tela através das propriedades
left, top, right e bottom. E ele vai ocupar o espaço absoluto dentro do pai dele, dentro do elemento que contém ele, desde que esse elemento que contém o elemento com posicionamento absoluto, ele também tenha um posicionamento. Caso o elemento pai não possua um posicionamento, ele vai se posicionar no elemento mais superior que possua um posicionamento definido. Se nenhum dos elementos pais, né, na hierarquia de elementos, de um elemento que está com um position absolute, tiver um posicionamento definido, então ele vai se posicionar em relação ao body, que é o nosso caso aqui. Então, o nosso elemento, ele vai se posicionar em relação ao elemento body. Ele vai se posicionar inicialmente com left 0, top 0. Né? Então, por isso que eu não preciso colocar essas informações aqui, porque é o padrão. Esse posicionamento do elemento é feito de que forma? Né? É feito através do canto superior esquerdo do elemento. Então, o meu elemento main, o canto superior esquerdo deste elemento vai ficar exatamente na posição top 0, left 0 do elemento body, nesse caso. Ou seja, ele vai ficar bem no cantinho da tela. Então, eu vou abrir agora aqui, vou atualizar. Não, meu está ali. Deixa eu só verificar se eu salvei aqui tudo. Está salvo. Então, o meu elemento também está posicionado no canto superior da minha tela. Quando a gente define também que um elemento está com um posicionamento absoluto, ele não segue mais o padrão de estilização do CSS, né, do HTML. Ele vai pegar e vai ficar exatamente onde está definido, e não vai seguir uma ordem específica. Esse posicionamento absoluto é o que nós também vamos precisar fazer com o nosso elemento que contém a imagem. Nós também vamos precisar dar um posicionamento absoluto. Nesse caso, nós vamos fazer isso para o elemento de background, container background aqui. Essa div que contém a nossa imagem. Eu vou copiar aqui a classe e vou definir aqui uma regra de estilização para ela. Vou definir que o container que contém a imagem, ele vai ter um position absolute também, ou seja, nesse caso ele também vai ficar relacionado em relação ao body, porque é o único pai que tem um tamanho definido. E em seguida, eu vou definir uma largura, então vou setar a propriedade do width, com 90% do tamanho da tela. A propriedade height também com 90%. E vou definir que o posicionamento top vai ficar com 5% e o posicionamento left também com 5%. Vou atualizar aqui. Ó, nós já temos a imagem, então, a uma distância mais aparente. O que acontece?
A imagem, ela é uma imagem muito grande. Se nós colocarmos aqui um border, um px solid red, nosso elemento, nós vamos ver que o nosso elemento está posicionado aqui, mas a imagem está ultrapassando o tamanho do nosso elemento container. Então nós precisamos corrigir esse problema também. Para que nós possamos fazer o ajuste da imagem, então, nós vamos, primeiramente, definir que nós não queremos que nenhum elemento que saia fora das dimensões do container fique aparente. Para isso, nós vamos usar a propriedade overflow com o valor hidden, né, que vai automaticamente cortar tudo que estiver fora do nosso elemento aqui. E também vamos pegar e definir uma borda aqui com um border radius, né? Então, border radius, vamos colocar aqui um valor inicial de 20 pixels, para fazer uma quebra dos cantos onde a nossa imagem vai aparecer. Vou atualizar aqui. Ó, temos já então nossa quebra nos cantos aqui. O próximo passo é o que? É nós ajustarmos para que a imagem ela caiba dentro do nosso container sem que ela seja cortada, né? Então que a imagem seja redimensionada. Para isso, então, vou voltar aqui para o CSS e vou definir uma regra para a imagem. Vou definir, então, uma regra para o elemento img dentro do container background. E vou dizer, então, que ele tem que ter uma largura de 100%, ou seja, a largura de 100% do tamanho do elemento pi, nesse caso, o elemento container background, e uma altura também de 100%. Vou atualizar aqui. Pronto. Agora a nossa imagem está centralizada aqui na nossa tela. Como último passo, vou tirar esse border com a cor vermelha aqui, que estava sendo utilizado apenas para que nós pudéssemos verificar o posicionamento do elemento. Vou atualizar aqui. E nós temos aqui, então, o nosso elemento configurado. Como último passo, nós precisamos também fazer a configuração inicial para que essa parte aqui do nosso layout, né, que ela está definida dentro do nosso main, que vai ser o nosso menu posteriormente, fique posicionado dentro da nossa imagem aqui. Então, ele precisa descer um pouco, precisa ficar aparente aqui. Para isso, então, eu vou voltar aqui no CSS e vou definir uma regra para o elemento header filho do elemento main, que é exatamente este elemento aqui, né? Então, eu vou definir que esse elemento header ele vai ter uma largura de 90% do tamanho do elemento pi e vai ter uma altura de 70 pixels. Também vou definir uma margem de 4% do tamanho total do pi com a largura automática. Vou atualizar aqui. Ó, ele desceu, só que ele ficou escondido
aqui no nosso, atrás da nossa imagem. Então, nós precisamos fazer com que esse elemento aqui, ele não fique escondido, mas que ele fique num posicionamento que apareça sobre a imagem que nós temos aqui. Para que nós possamos corrigir isso, nós vamos precisar, então, configurar nosso elemento como position relative e vamos também precisar colocar um z-index, ou seja, vou dizer para que ele precisa ficar mais à frente do elemento da nossa imagem. Então, para utilizar a propriedade z-index, essa propriedade vai fazer com que quanto mais positivo seja o valor, quanto maior seja o valor dessa propriedade, vai fazer com que o meu elemento fique mais à frente do que outros elementos. Como se nós estivéssemos trabalhando com camadas, então o meu z-index ele vai dizer qual é a camada que eu quero que o meu elemento fique. Quando nós não configuramos o z-index, o padrão é 0. Então a nossa imagem ela está no z-index 0. Então se eu quero trazer o meu header um pouco mais para frente, eu utilizo então um valor positivo maior do que 0, que já vai corrigir meu problema. Então vou vir aqui colocar um z-index igual a 5. Lembrando que eu só consigo utilizar a propriedade z-index se o meu posicionamento for o absolute ou relative, que é o caso do meu header aqui, que é um elemento com position relative. Vou salvar. Vou atualizar. Pronto. Agora já tenho aqui essas informações definidas. Próximo passo aqui no meu elemento é definir um padding. Eu vou definir inicialmente um padding de 20 pixels, tanto superior quanto inferior quanto laterais. Vou atualizar aqui. Já ficou dentro da imagem. E o próximo passo é corrigir para que tanto a marca quanto os itens do menu, eles fiquem não um ao lado do outro, mas sim um abaixo do outro. Para resolver esse problema, eu vou utilizar a propriedade display. Então, eu vou trocar o display padrão do elemento, que por padrão é um elemento de bloco, e vou colocar como sendo um display flex. Quando eu defino que o meu display é um display flex, o padrão do elemento, quando está com o display flex, é que todos os filhos deles fiquem um ao lado do outro, fiquem em linha, e não mais um abaixo do outro, que é exatamente o que eu quero que aconteça aqui, que tanto o nome da marca quanto o menu fiquem um ao lado do outro. E o posicionamento flex, ele também me dá a possibilidade de fazer um alinhamento especial. A gente pode usar a propriedade justify content e definir com o valor space between, que vai fazer com que esses elementos eles ocupem as extremidades, os cantos esquerdo e direito. Eu vou atualizar aqui. Vou atualizar minha página. E agora então eu tenho a definição da marca aqui e a definição dos meus itens de menu aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer a estilização tanto dos nossos itens de menu, quanto a estilização para a definição do nome da marca. Nos vemos na próxima aula.